Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo juntos as nossas designações da semana 28 de agosto a 3 de setembro. Então iremos fazer a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Então, se você está com essas partes para a semana, fique conosco até o final do vídeo e vamos juntos preparar melhor as nossas designações. Vamos então para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com seus familiares e que juntos possamos sempre estar fazendo a vontade de Jeová. Apenas lembrando, aqueles que são novos, se inscrevam no canal, ative o sino e somente uma observação, observe se realmente o sino ele está ativado. Uma irmã que já é inscrita, ela me mandou uma mensagem falando que ela já é inscrita e o YouTube não está indicando para ela que os vídeos já estão prontos, o sininho dela não faz barulho. Então dá uma olhada novamente, vê se o seu sino está ativado, se sua inscrição está ativa, para que assim você possa receber as notificações, certo? Muito bem, vamos iniciar fazendo a nossa consideração das designações. Iniciaremos fazendo a primeira conversa de 3 minutos, que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. Depois, nós iremos fazer a análise da lição 16. Então, podemos iniciar assim. Paulo, o publicador, ele inicia. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Um minutinho da sua atenção posso tomar? Ou posso tomar um minutinho da sua atenção? Então, Silas, o morador, ele diz, sim, do que se trata? Então, Paulo, ele diz, me chamo Paulo, como você se chama? Então, Silas, ele se apresenta, meu nome é Silas. Paulo continua, Silas, estamos hoje fazendo uma pergunta para os nossos vizinhos, a respeito de um assunto que afeta todos nós, e pode ser que você já tenha passado por algo. A pergunta é, será que o sofrimento é castigo de Deus? O que você acha? Então Silas ele diz, olha, essa pergunta é intrigante. Não pode ser Deus, pois se fosse Deus teríamos paz. Ou é o homem ou o inimigo. Então Paulo ele diz, excelente raciocínio, mas vamos ver o que Deus fala a respeito disso? Veja comigo o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então faz a leitura e depois continua. Notou, Silas, como seu raciocínio estava certinho? Deus, ele jamais causaria o mal ou provaria alguém. Deus é amor. E além disso, somos suas criaturas. Sabendo então que não é Deus que causa o sofrimento, então por que será que sofremos? Gostaria muito de lhe responder essa pergunta, mas só que na próxima semana, ok? Então Silas diz, pode sim, vou te aguardar. Então Paulo, ele continua, maravilha. Enquanto isso, você pode acessar o nosso site jw.org e encontrar várias coisas interessantes. E também sobre o que estamos conversando você vai encontrar lá. Esse cartão é seu. Nele vem mostrando o site e o QR Code. Então aqui a gente pode finalizar a nossa apresentação. E agora iremos fazer a análise da lição 16, que diz, concentre-se em coisas positivas. Então o que você deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Então, como pode ser feito isso? Veja o lado bom das pessoas, não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Então, embora o assunto ele seja de calamidade, sofrimento, né? A gente está falando sobre o sofrimento que atinge a humanidade, mas nós não devemos nos concentrar nesse ponto. Então devemos passar logo para o lado positivo, assim como Paulo fez
lendo a palavra de Deus e explicando que não é Deus que causa o mal. Então, toda vez que nós formos conversar com o morador, nós devemos vê-lo como já sendo um irmão. Então, quando nós encaramos de um modo positivo, com certeza a nossa demonstração também será positiva. E podemos dizer que Paulo, nesse sentido, ele se saiu muito bem. Dando continuidade, podemos fazer agora a revisita de 4 minutos, que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o nosso curso da Bíblia e deixe o cartão de visita sobre o curso bíblico. Após, nós estaremos fazendo análise da lição número 3. Então, podemos iniciar essa revisita assim. Paulo, ele diz: e aí, Silas, tudo bem com você? Então, Silas diz: tudo bem, Paulo. Que bom que você veio. Entra. Então, Paulo entra, sentou e depois continua. Obrigado. E aí, conseguiu entrar no site JW? Então, Silas diz: consegui sim. Muitas informações interessantes. Paulo continua: sim, lá você encontra respostas praticamente para todas as perguntas que possamos nos fazer. E algo interessante, Silas, é que você pode fazer um estudo online, fácil e rápido. Vou deixar com você esse cartão que vai te direcionar para lá. No final, te mostro melhor. Então Silas diz: tá bom então. Paulo continua: vamos então agora, Silas, responder a pergunta deixada na semana passada. Por que será que sofremos? Vamos obter a resposta no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Você pode fazer a leitura. Então Silas faz a leitura, depois Paulo continua. Muito bem. Então, Silas, conseguiu identificar o motivo de nosso sofrimento? Então Silas ele responde: percebi que o maligno está no controle do mundo. Jurava que era Deus. Então Paulo ele diz: entendo. Muitas pessoas pensam assim, pelo fato dele ser o nosso Criador. Mas concorda comigo, se fosse Deus, será que o mundo estaria nessas condições? Então Silas ele responde: imagino que não. Teríamos paz e sossego. Paulo continua: sim, pois esse é o desejo de Deus, transformar a terra num paraíso. Sendo assim, o que Deus sente quando vê que estamos sofrendo? Então Silas ele diz: olha, boa pergunta. Paulo continua: essa pergunta irei te responder na nossa próxima conversa, tá bom? Então Silas diz: tá ótimo. Então Paulo ele continua: certo. Deixa eu te mostrar então como funciona esse curso da Bíblia. Então aqui a gente finaliza e agora iremos fazer a análise da lição número 3, que é faça perguntas. Então, de modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar no assunto e chamar a atenção para os pontos principais. Então, como pode ser feito isso? Deixe as pessoas curiosas, ajude as pessoas a raciocinar e chame a atenção para os pontos principais. Então, o fator determinante dessa parte, para que você possa fazê-la bem, aplicando aqui as informações da brochura Melhore, é fazer perguntas. E percebemos que Paulo fez exatamente isso. Então, use perguntas para chamar a atenção da pessoa, para fazer com que ela participe na conversa e tenha certeza que a pessoa irá gostar muito se assim você o fizer. Então, que possamos aplicar os pontos aqui citados e podemos ter certeza que iremos também fazer uma boa parte. Vamos agora juntos preparar o estudo bíblico de 5 minutos, que está na lição número 11. Iremos fazer o resumo, revisão e tente o seguinte. E depois nós iremos fazer a análise da lição número 20. Então podemos iniciar o estudo assim. Paulo, ele inicia: muito bem, Silas, realmente tirar um tempo para ler a palavra de Deus não é fácil. Mas quando fazemos isso, somos muito beneficiados. Excelente. Vamos agora passar para a revisão. Essa parte é interessante,
pois faz um apanhado de modo simples de tudo o que estudamos, ou seja, o objetivo do estudo. Você pode ler, por favor. Então Silas faz a leitura, depois Paulo lhe diz: muito bem. Aí mostrou 3 pontos essenciais, percebeu? Então Silas diz: sim. Aqui mostrou que primeiro precisamos começar a ler, orar, para que assim eu possa estar bem preparado. Então Paulo diz: muito bem. E quando você não conseguir entender algum ponto ou texto, anota, para que assim possamos entender durante o estudo, ok? Então Silas diz: ok, deixa comigo. Paulo continua: muito bem. Vamos agora então entrar na parte do resumo. A primeira pergunta: o que vai ajudar você a aproveitar ao máximo o que a Bíblia ensina? Então Silas diz: a primeira coisa que preciso fazer é meditar no que leio, para que eu possa entender. Paulo diz: isso mesmo. E durante a leitura e meditação, que pergunta você pode se fazer? Silas diz: posso fazer 3 perguntas. O que isso me ensina sobre Jeová? Como posso colocar em prática e como posso ajudar outros? Paulo diz: muito bem. A segunda pergunta: quando você poderia tirar um tempo para ler e estudar a Bíblia? Silas ele responde: eu preciso fazer isso todos os dias. Comprar o tempo da melhor forma possível. Posso separar um horário pela manhã, à tarde ou à noite. Paulo ele diz: muito bem. E a última pergunta: por que vale a pena se preparar para seu estudo da Bíblia? Então Silas ele responde: porque a melhor coisa é entender o que se lê. Então, quando separo um tempo específico para isso, eu me aproximo de Jeová e aprendo mais. Então Paulo lhe responde: que Jeová continue abençoando seus esforços. No quadro Tente o Seguinte, nos mostra que devemos preparar o estudo usando as sugestões desta lição. Você tem alguma outra ideia? Então Silas ele responde: como dito anteriormente, eu tenho o dia muito agitado. Então eu vou tentar preparar a matéria durante a ida e a volta do trabalho. Então Paulo ele diz: muito bem, e eu tenho certeza que Jeová vai abençoar seus esforços. Então percebemos, Silas, nesse estudo, que nós precisamos tirar tempo para estudar a palavra de Deus, meditar, orar e colocar em prática, para que assim Jeová ele possa continuar nos abençoando. Então aqui a gente finaliza o nosso estudo e agora iremos fazer a análise da lição número 20. Faça uma boa conclusão. Então o que você deve fazer? Relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Como pode ser feito isso? Faça sua conclusão de acordo com o tema, dê um incentivo e faça uma conclusão simples e breve. Então percebemos que no finalzinho da parte, Paulo ele fez uma conclusão simples, resumindo aquilo que foi considerado durante o estudo. Então, posso fazer assim de uma maneira simples e fácil. Paulo ele se saiu muito bem. E se você se preparar igualmente, tenha certeza que Jeová também irá lhe abençoar. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos aqui no final do nosso vídeo e espero que essas partes possam ter contribuído para a sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.